A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Mais uma madrugada com o Senhor Jesus. Como é bom acordar de madrugada. Como é bom acordar de madrugada e orar a Deus, pedir tua proteção e tua misericórdia. A tua misericórdia para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias aqui neste canal. @Momento Único Oficial com 2 F's. Estamos todos os dias nesse canal, na madrugada, para trazer uma palavra de Deus, para trazer uma mensagem aos nossos corações. Aleluia. E hoje, irmãos, hoje nós temos uma palavra que está em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, um versículo só. Versículo de número 15. 1 Crônicas 29, versículo de número 15. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto, 3h40 da manhã. É isso mesmo que você ouviu. Sexta-feira, 28 de agosto, 3h40 da manhã, ou seja, 20 para as 4 da manhã. Madrugada com o Senhor Jesus. E a palavra dele está em 1 Crônicas 29, versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Vou ler de novo. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há outra esperança. Palavra forte, porém, a palavra ela é necessária. Ela é necessária para alertar, ela é necessária para trazer a consciência, ela é necessária para trazer juízo, ela é necessária para abrir os olhos, ela é necessária para abrir o entendimento de alguns que pensam ser alguma coisa, mas não são. Irmãos, esse capítulo 29, ele contém o cântico e louvor de Davi. Davi, da humilde misericórdia que o Senhor teve com Davi. E Davi, olha só o exemplo de Davi. Davi, ele foi levantado por Deus diante de teus irmãos. Ele era o menor da casa de seus irmãos. De muitos irmãos, de 7 irmãos, Davi era o menor. Porém, Davi era o mais preparado por Deus. Porque Davi, ele foi preparado por Deus. E Davi assumiu o trono de Israel, o primeiro rei de Israel a ser consagrado por Deus. E Davi, ele cometeu um erro. Mas sobre esse erro, Davi, ele fez muito mais. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Ele fez Deus fazer o impossível na vida dele enquanto ele vivia. Porque Deus diz: a espada não se apartará da tua casa. E aconteceu muitas coisas com Davi, porém Davi permaneceu firme. É aquilo, irmãos, muitas coisas acontecem em nossa vida porque nós mesmos trazemos à tona. Porque nós mesmos buscamos o que temos. Por quê? Porque o Senhor, ele traça um caminho. Esse caminho que o Senhor tem para nós, ele é reto e ele sobe. Porém, nós colocamos pedras de tropeço no nosso caminho. Por quê? Porque nós somos seres humanos falhos, seres humanos pecadores, seres humanos odiosos, seres humanos desumanos. Nós somos seres humanos que nós estamos pecando a qualquer momento. A todo momento do dia nós pecamos.
No entanto, o Senhor, ele age com misericórdia sobre nós. Porque ninguém é perfeito na presença de Deus. Ninguém nunca será perfeito para Deus. Deus, ele nos enxerga por misericórdia, não por pena, mas sim por misericórdia, que são totalmente diferentes. Misericórdia para a pena, misericórdia para a dó. Deus, ele não tem pena e não tem dó de ninguém, porque senão ele não era Deus, porque ele é justo. Porque se alguém tem pena e tem dó, ele age com o coração. Como diz a palavra, o coração ele é maldoso, ele é perverso e enganoso. Mas se alguém age por misericórdia, ele age por sabedoria. Por sabedoria, porque ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Ele age por misericórdia de nós, por ser grandioso, e ele sabe que nós somos falhos. É por isso que Jesus, antes dele ser crucificado, o que ele disse? Amar a Deus acima de tudo, com todas as forças, com todo o seu pensamento, com toda a tua vontade. E o segundo, que é igual ao primeiro, amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse fato ele é tão real que é um dos fatores mais difíceis e impossíveis para nós. Eu vou falar nós porque que este servo também está envolvido, porque nós, seres humanos, somos incapazes de perdoar alguém. Nós, seres humanos, somos incapazes de perdoar o próprio ser humano. Todos nós somos assim. Eu me coloco porque também sou ser humano, também erro, também peco, também sou ser humano e também preciso de minha salvação. Não adianta nada eu estar aqui falando a vocês que olha isso, olha aquilo e não me colocar. Não. Este servo também se coloca, porque a palavra diz, todo aquele que está em pé, ore para que não caia. E é o que nós fazemos. Cada um tem a tua salvação. Cada um corre atrás do seu. Não é porque um é pastor, outro é pregador, é isso, tem muitos anos. Não. Se tropeçar, será cobrado. E Deus não tem ninguém por inocente, Deus não tem ninguém por favorito, Deus não tem nem privilégio para ninguém. Todos nós andamos para ser salvos. Uns recebem dons para ensinar, outros recebem dons para pregar, outros recebem dons para aconselhar, outros recebem dons para fazer as coisas de Deus, outros recebem dons para pregar a palavra, outros recebem dons. São dons. E uma coisa que esse servo diz a vocês, dom não salva ninguém. Porque a palavra diz que muitos que se dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu expulsei, Senhor, em teu nome eu disse. Sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, não vos conheço, que praticais a iniquidade. Dom não salva ninguém. O que te salva, o que vai te levar à glória com Jesus é a obediência, o teu coração puro, o teu coração sincero. Como diz a palavra, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, ou seja, somos peregrinos na terra, não vivemos para sempre. É por isso que nós estamos aqui. Esse humilde servo, vai explicar uma coisa. Nós somos peregrinos. A partir do momento que nós somos peregrinos aqui nesta terra, porque essa terra não é nossa morada. Aleluia. Pegou, né? Essa terra não é nossa morada. A nossa morada é na glória. Lá é para todo o sempre. Aqui na terra, nós estamos sendo provados para ser aprovado, para estarmos com Jesus. Porque Jesus disse ao Senhor, nenhum do que o Senhor me der, eu nunca jogarei fora. Porque Jesus, ele não joga fora ninguém. Jesus, ele trabalha, ele lapida, ele transforma. É por isso que nós devemos ser obedientes na terra para ser aprovados, para sermos aprovados, para merecermos o reino eterno.
Porque o reino eterno, ele é para sempre. Muitos juntam tesouros na terra, aonde há ladrões, onde ferrujam, onde há roubadores e tudo mais. Mas lá no céu, o tesouro é eterno. E sabe qual é o tesouro lá no céu? É fazer o que é certo, o que é justo e o que é correto perante os olhos do Senhor. Muitos estão acreditando que juntar bens na terra vai levar a alguma coisa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos já se foram, muitos irão de ir. Nada levará dessa terra, a não ser o que fez, a não ser a atitude, a não ser o que pensou, o que olhou, o que ouviu, o que sentiu, o que produziu. Isso nós daremos conta. Todos nós vamos dar conta no juízo final. Escute estas palavras. Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Porque a partir do momento que a palavra de Deus disse, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há outra esperança. Quando ele diz, como a sombra vem em um breve momento quando bate o sol. Depois que o sol desaparece, a sombra desaparece. Aí está. Nós devemos fazer o melhor para Deus, enquanto nós estivermos nesta terra. Aí você me pergunta, o que é o melhor? O que é o melhor é o que é o certo. Porque as pessoas estão tão contaminadas com o mundo, porque o mundo ele distorceu o certo do errado. Meus irmãos, há muitas coisas que a gente vê por aí, que no mundo, principalmente no nosso país, eles conseguiram transformar, os que mandam, conseguiram transformar o nosso país em que você fazendo o certo, você está errado. E você fazendo o errado, você é aplaudido. Mas a palavra de Deus diz, ai daquele que condena o inocente, ai daquele que contempla o acusado. E tem muito mais que é ponto para nós pregarmos outra vez, se Deus assim nos colocar uma palavra. Porque toda palavra que é dita neste canal é sempre do céu. Olha só, sempre vem do céu. Porque este humilde servo sempre ora na madrugada e pedindo uma palavra. E toda palavra que é pregada aqui sempre vem do trono do céu. Sempre vem da padaria do céu. Olha só. E sem ti não há outra esperança. Quando a palavra diz que é tudo dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Ele está querendo dizer isso. Porque tudo vem do céu. Ele desce sobre nós. Ele vasculha, ele vem, ele entra e tira tudo de nós e sobe para o céu novamente. Aleluia, glória a Deus. Vou dar outro exemplo. Um exemplo que Deus fez e que ninguém presta atenção numa coisa. Aprendi isso na escola. Hoje em dia não ensinam mais isso. Hoje em dia tem muitos que perguntam coisas simples para as pessoas. Esses dias eu estava vendo um homem pedindo a resposta para várias pessoas. São Paulo é capital de qual estado? Ninguém sabe. Uma conta básica, ninguém sabe. A capital de tal, ninguém sabe. Por quê? Porque desaprenderam. Porque o próprio sistema maligno do anticristo, ele desaprendeu o povo. O povo não aprende mais. É assim que acontece nas igrejas. Os líderes não ensinam mais as pessoas a salvação, mas ensinam as pessoas a ser dependente deles, ser dependente financeiro deles. Irmãos, isso não vai dar certo. Isso nunca deu certo. Lembre-se da Torre de Babel. Olha o que aconteceu com a Torre de Babel. Eles queriam se juntar, mas Deus ele cortou. Irmãos, prestem atenção. Muitos vão atrás de profecias, de coisas fáceis. O céu, ele não é fácil. O céu, ele é porta estreita. Ainda continua sendo porta estreita. E sempre vai ser a porta estreita. O céu não é porta larga.
está se enganando a si mesmo, querendo ouvir palavras fáceis, querendo ouvir palavras que vai te levantar o ego. Está se enganando, porque essas palavras que você está ouvindo não vai te levar ao céu, não adianta. Está se enganando, estão sendo enganados. Irmãos, a única fonte de salvação está aqui. A única fonte de salvação está aqui. E o último passo do maligno que habita, que é o Deus deste século, o último passo dele é cortar isso. Porque o mundo é dele. O mundo é dele. E o Senhor, ele está chamando as nossas atenções, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E a partir do momento que nós somos peregrinos nessa terra, nós temos um tempo. E esse tempo é chegado. Esse tempo é chegado que Deus, ele vai escolher os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, não em falsidade e engano. Porque a falsidade e o engano vai te levar para o buraco, mas a verdadeira adoração, agir pelo que é certo, correto e justo, vai te levar para a glória. Irmãos, esta palavra, ela é tão certa como a nossa salvação. Ela é tão certa de que Jesus, ele veio na terra e disse: vinde a mim, os necessitados, os sobrecarregados, os oprimidos, os destruídos, os cansados, afadigados. Vinde sobre mim, e eu vos livrarei, vos libertarei, porque meu fardo é leve. Irmãos, não queiram carregar fardos pesados, porque cada um tem o seu, cada um tem a tua cruz. Porque Jesus, ele não pegou no braço de ninguém para segui-lo. Simplesmente ele falou: siga-me. Só isso. Irmãos, se nós não nos arrependermos de todo o coração de nossos atos malignos, nós não veremos a Deus. E a palavra que te confronta, que te faz refletir: opa, eu estou errado, essa é a palavra. Mas a palavra que não te confronta, que te alegra, cuidado, cuidado. Você está sendo enganado, e quem está te enganando está sendo enganado, e quem está sendo enganado vai ser enganado. Porque o mal, ele não tem fim. Um dia ele vai ter, mas agora o mal, ele se expande. O mal, ele é tão poderoso aí fora, porque ele engana. Mas a palavra de Deus, ela não é dura, a palavra de Deus é real. O porquê que eu vou dizer? É porque muitos estão sendo enganados e fizeram do mal a tua casa. Mas quando o bem tenta entrar, é dificultoso. Por quê? Porque ele já foi doutrinado na enganação. Ele foi doutrinado no engano. Porque quando a verdade vem, ele não suporta. A Bíblia diz que muitos terão comichão nos ouvidos. Alabassuri, canta, alabassúbia. Muitos terão comichão nos ouvidos. Por quê? Porque não aguentarão a sã doutrina da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é transformação. A palavra de Deus, ela é libertação. A palavra de Deus é abrir os olhos para quem está fechado. A palavra de Deus é alegrar o que está triste. A palavra de Deus é pôr em prática, em forma explícita e transparente, o que realmente Jesus está fazendo em você. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém verá o Pai se não for por mim. Porque através das minhas pisaduras, todos foram sarados. Através da minha crucificação, todos terão salvação. Pelas minhas palavras, tu serás salvo. Pela minha vontade, tu serás colocado uma coroa de glória. Porque sou Deus e acima de mim não há
Palavras do próprio Senhor Jesus, diretamente do céu, para os nossos corações. Credes em mim, que sou filho de Deus. Credes em mim, que sou Deus. Credes em mim, que a tua salvação está nas minhas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eita glória! Irmãos, se vocês souberem o que este humilde servo sente neste exato momento, palavras diretamente do trono do céu para o teu coração. Você que está desviado dos caminhos do Senhor. Você que não conhece os caminhos do Senhor, venha para Jesus, porque Jesus te entregará a vida eterna através de tua palavra e te transformará e te fará um vaso novo e te usará para que a tua glória seja resplandecida na sua vida, para que através da sua vida outras vidas venham a ser salvas. E a salvação, ela é unânime, a salvação, ela é para todos, e todos temos direito à salvação. Vinde a mim os cansados e oprimidos, vinde a mim os fadigados, e eu vos aliviarei, segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade vos libertará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Porque a igreja somos nós. Nós que compartilhamos a palavra. Nós que compartilhamos o pão. Aleluia! Nós compartilhamos o pão de Deus, que é Jesus. Que Jesus disse, eu sou o pão que desce do céu. Jesus disse, eu sou a videira. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem não estiver em mim, não está em Deus. Porque Jesus, ele veio humilde, santo e próspero do Espírito Santo. 3, Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus, que habita em vós. Vós que obedecestes a tua voz, vós que obedecestes a tua vontade, vós que praticai o bem, vós que desviai do mal, vós que fazer a vontade de Deus. Este é filho de Deus, porque todos esses bens que tu fazes, tu és guiado pelo Espírito Santo de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Verdadeiramente busque a tua salvação. Porque a salvação Deus está te entregando neste exato momento, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e praticar o que é certo, justo, correto perante os olhos dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esta palavra ela é digna de toda adoração, ela é digna de todo louvor. A verdade vos libertará. Não sejam enganados. Adquire à vontade a palavra de Deus. Saiam dela, povo meu, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Chegamos mais ao fim de uma palavra. A palavra onde Deus ele falou aos nossos corações, porque Deus, ele é Deus de verdade, para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias neste canal, @Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, deu joia. Mais importante do que se inscrever e deu joia é compartilhar a palavra. Compartilhe essa palavra que muitas pessoas precisam dessa palavra. E nós temos uma ferramenta poderosa, que é a internet. Sem a internet, ficaríamos do que muitas coisas estão acontecendo aí. Lembre-se dessas palavras desse humilde servo. Compartilhe essa mensagem.
Compartilhe essa mensagem para aquele grupo de WhatsApp, para aquele grupo do Facebook, do Instagram, do Thread, do X, do que for. Compartilhe essa palavra para o seu amigo, aquele que precisa de uma palavra, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Mostre esse vídeo para ele, compartilhe. Compartilhando esse vídeo, nós estamos fazendo juntos a palavra ser expandida. Fazemos junto a vontade de Deus acontecer em todos os corações, porque mensagens desse tipo dificilmente encontrarão nos templos religiosos por aí. Amém? Compartilhe essa mensagem. Aqui quem vos fala é o humilde irmão Emerson. Estamos todos os dias nesse canal, @Momento Único Oficial. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!